Bom, vamos aprofundar agora um pouquinho essa discussão a respeito da democracia e da ditadura, trazendo um novo elemento para a nossa reflexão, que é justamente essa questão da relação entre a classe operária e a participação política. O que eu posso dizer é que a gente vai conversar agora um pouquinho a respeito dos regimes políticos, das formas de governo, dos ideais que a gente vai chamar, ainda no mundo de hoje, de ideais da esquerda. E principalmente como que essa esquerda enxerga a questão da democracia. A primeira coisa importante é a gente entender que existem duas grandes formas de democracia. Por enquanto, a gente já falou de uma delas, que é a democracia representativa. Mas existe uma outra forma de democracia, que é a democracia participativa. Bom, simplificando, eu acho que eu poderia dizer que a democracia participativa ela é uma espécie de radicalização da democracia representativa. Na democracia representativa, o povo escolhe os seus comandantes, os seus representantes, e eles vão no poder legislativo e no poder executivo exercer propriamente o governo. Na democracia participativa, pode continuar existindo esse tipo de representante, mas haverá uma participação mais efetiva do povo nessas decisões. E são esses os ideais de democracia que são vinculados a esses ideais popularmente chamados de ideais de esquerda. E não se trata apenas de um referendo, de um plebiscito feito sistematicamente, mas não. A democracia participativa, ela pressupõe realmente a construção de uma organização social que permita ao povo fazer a gestão da sociedade junto justamente dos seus representantes. Bom, esse ideal da democracia participativa ele não é muito simples de ser concretizado. E é por isso que a gente diz que existem várias tendências que de alguma forma vão dialogar com essas duas formas de democracia, tendências que, eu repito, a gente coloca ainda dentro desse grupo aqui da esquerda. Bom, a primeira dessas tendências é o que a gente chama de social-democracia. A social-democracia seria, digamos, a esquerda menos radical. Existe manutenção da propriedade privada, a democracia continua sendo representativa com alguns eventuais elementos de democracia participativa, mas a social-democracia pressupõe isso que a gente chama de estado do bem-estar social. É o modelo que se impôs principalmente nos últimos 50, 60 anos em grande parte da Europa. Bom, a gente pode ter ainda o trabalhismo. O trabalhismo ele vai um pouco além da social-democracia, ele já adota uma postura que é uma postura mais assistencialista e normalmente ele se reveste de um caráter nacionalista. Muito importante que você lembre que o trabalhismo não é necessariamente uma democracia, ele pode se manifestar também em regimes autoritários. O exemplo que a gente sempre gosta de retomar é o Estado Novo do Vargas aqui no Brasil. Bom, a gente teria ainda o socialismo utópico. O socialismo utópico ainda prevê o funcionamento normal de um parlamento legalista, mas ele já propõe uma transformação social mais ampla, com uma distribuição de rendas mais radical e a busca justamente dessa justiça social. Bom, eu teria ainda o socialismo científico, e aí o socialismo científico, ao contrário da social-democracia, não prevê mais o pluripartidarismo, a gente tem um partido revolucionário e uma estatização dos meios de produção. É aqui que se encontram os principais pensadores socialistas, é o caso, por exemplo, do Karl Marx. E ainda mais radical do que isso é o anarquismo, que propõe, na verdade, o fim do Estado e a autogestão. Bom, o que é importante
de entender é que cada um desses caminhos políticos tenta justamente atender às demandas da sociedade. Nem todos eles se manifestaram ainda concretamente na sociedade. E especificamente no caso do socialismo científico, vale a pena a gente sempre fazer aquela ressalva de que o Marx dizia que esse socialismo podia ser o caminho para uma sociedade comunista. E o comunismo, nessa acepção marxista, seria uma espécie de evolução natural do socialismo. A verdade é que o Marx escreveu muito pouco sobre isso. E quando a palavra comunismo é usada atualmente, até mesmo por causa do manifesto do Partido Comunista, publicado pelo Marx e pelo Engels em 1848, ela muitas vezes designa mais o socialismo científico do que esse estágio futuro do socialismo. Até porque, eu repito, o Marx escreveu pouco sobre isso. Por isso, quando aparecer a palavra comunismo, você tem que ter um pouquinho de cuidado para ver se nós estamos falando desse estágio de evolução do socialismo ou, na verdade, se a gente está falando de um termo que é quase sinônimo do socialismo científico. Em geral, a gente vai encontrar mais essa segunda acepção. Perfeito? Bom, a próxima questão vai envolver exatamente essa discussão. Vamos lá?